Então, a gramática prescritiva, a gramática normativa, aquela que a gente aprende na escola, serve para estabilizar a língua, pelo menos tentar estabilizar a língua. Mas o problema é que a língua ela está em uma mudança constante. E a gente pode perceber isso falando com alguém mais velho do que a gente, ou alguém muito mais novo do que a gente, ou falar com alguém de outra região, ou até de pessoas de grupos sociais diferentes da gente. A mudança é inevitável, e a mudança ela pode ocorrer em diversos eixos. O eixo sintático, o eixo morfológico, o eixo léxico e o eixo semântico. Eu poderia comentar sobre todos esses eixos, mas eu acho que nada é tão relevante no momento atual da nossa situação brasileira do que o semântico. Eu acho que existe um grande problema no eixo semântico, no português do momento, e eu tenho um pouco de medo do que isso pode representar para o português no futuro e até para nossa sociedade. Estamos vivendo numa época em que não sabemos o significado das coisas. O problema, na real, não é que a gente não saiba o significado das coisas. O problema mais é que estamos distorcendo o significado das coisas para encaixar no que queremos dizer. Comunismo. Substantivo masculino. Qualquer sistema econômico e social baseado na propriedade coletiva, sistema social, político e econômico desenvolvido teoricamente por Karl Marx e proposto pelos partidos comunistas como etapa posterior ao socialismo, qualquer doutrina social, política e econômica que propunha alguma forma de propriedade coletiva dos meios de produção. Político-doutrina dos partidos comunistas. O conjunto de comunistas, suas organizações, seu programa e sua atuação política. Bem, o comunismo já é utilizado para pessoas de esquerda, mesmo que as pessoas que são chamadas de comunistas hoje não necessariamente acreditem nessa ideia da propriedade coletiva. É mais alguém que não concorda com o lado da direita. Doutrinar. Verbo transitivo direto. Instruir na doutrina. Ensinar. O mestre doutrina paciente os discípulos. Intransitivo. Pronunciar ou escrever doutrinas, ensinamentos. Pregar. O vigário domina-os com bravura, ensinando o catecismo. Doutrinando sobre a virtude. Doutrinar perdeu todo o seu significado positivo de ensino, de apreensão de conhecimento, digamos assim, para tomar um significado mais negativo, de escutar sem refletir. Fascismo. Substantivo masculino. Sistema político nacionalista, imperialista, antiliberal e antidemocrático, liderado por Benito Mussolini, 1883 a 1945, na Itália, e que tinha por emblema o feixe de varas dos antigos lictores romanos, atitude ou procedimento próprio do fascista. Nazismo. Substantivo masculino. Movimento chauvinista de direita, alemão, nos moldes do fascismo, imperialista, belicista e cuja doutrina consiste numa mistura de dogmas e preconceitos a respeito da pretensa superioridade da raça ariana, sistematizados por Adolf Hitler, 1889 a 1945, em seu livro Minha Luta, o fascismo alemão. O nazismo e o fascismo, eles deixaram de se referir àquele movimento durante a Segunda Guerra para se referir a um xingamento das pessoas de esquerda para as pessoas de direita. Além do mais, o nazismo pode ser muito percebido na deslegitimação da voz no movimento feminista, chamando as mulheres de feminazi, como se a luta delas fosse uma opressão aos homens e que todo movimento feminista fosse, na verdade, um movimento de superioridade. Outras palavras podem ser citadas, como o caso do burguês, que também tem um sentido negativo de opressor. Hoje em dia, a gente usa a palavra depressão para se referir a eu tô triste, eu acordei triste. Outras palavras como bipolar também é utilizado para se referir a pessoas indecisas. O que eu queria fazer com esse vídeo era justamente mostrar essa mudança do significado das palavras. E por mais que em alguns casos não seja algo muito negativo, não seja algo problemático, em outros é bastante problemático, em que as discussões elas não estão mais se encontrando, porque pessoas comunistas são consideradas apenas de esquerda, pessoas nazistas são consideradas de direita. Pessoas que doutrinam
são tidas como pessoas necessariamente que vão convencer o outro pela coerção, e tudo isso prejudica o nosso direito de exercer a democracia e viver num Estado democrático. Então, você que pensa que a linguística é só alguma coisa para sentar e observar gente falando, não é. A linguística está em todo canto. E entendê-la é importante para você viver em sociedade, mesmo que você não entenda todas as palavras. E, enfim, esse foi. Seja. Yay!